Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ter a nossa quinta aula de língua portuguesa com a turma do quinto ano. Nós daremos continuidade ao nosso livro 4, unidade 8, capítulo 1, Contando Histórias na Internet, páginas 33 a 37. E o item abordado será mini conto. As atividades referentes a essa aula são para entender o texto, páginas 35 e 36, vamos produzir, página 37, e a ficha de atividades, páginas 21 e 22. Página 33, contando histórias na internet. Bom, gente, nesse nosso novo capítulo, a gente vai conhecer alguns textos que são textos literários que são publicados na internet. A gente vai falar também sobre mini-contos, microcontos e sobre o gênero crônicas. Lembrando que o gênero crônicas também será abordado na nossa aula de redação. Nós também iremos aprender sobre regência verbal, a forma adequada, no caso, a gente empregar algum complemento ao verbo. A gente vai analisar esses verbos, vamos ver qual o complemento ideal, adequado para aquele verbo em os nossos discursos. Certamente vocês já leram muitos livros de história, E assim eu espero. Mas sites de histórias, vocês já entraram em sites para ler histórias na internet? Será que na internet é tão bom quanto ler no papel? Quais são as diferenças? Bom, gente, hoje em dia a gente usa muito a internet também como meio de leitura, Existem alguns aplicativos, você pode comprar a forma digital daquele livro, baixá-lo e ler, A gente tem os Kindles também, que você baixa livro, compra livros e coloca nele, é um objeto, no caso, só de leitura. Então a gente tem vários sites aí e é um mecanismo que se tornou viável, é um mecanismo mais barato. Os livros digitais, PDF, eles são os livros mais baratos. Mas será que ler desse jeito é a mesma coisa, tão legal quanto ler no papel? Bom, eu ainda sou adepta da leitura no papel. Lógico que tem alguns livros que eu não encontrei no papel, mas eu encontrei na internet e consegui lê-los assim também. Ler histórias pela internet não é melhor nem pior do que ler em livros, mas pode ser diferente. Bom, isso vai depender muito da pessoa. Tem gente que gosta de ler mais pela internet e gente que gosta mais de ler o livro físico. Isso acontece porque o mundo digital ele oferece diversos recursos de que os livros não dispõem. Na internet, quando você vai ler, dependendo do livro, dependendo da história, ele pode ter algum recurso que torne aquela leitura mais agradável. Que recurso é esse? Qual é a opinião de vocês a respeito dessa diferença? Mini conto, página 34. Na internet, os textos costumam ser mais breves. Assim, quanto mais curtos, mais facilmente ele pode ser compartilhado. A gente vai ler agora um mini conto, um gênero bastante popular no ambiente digital. 4 pilhas. Com isso, Thaís tinha um bebê. Ela e as amigas brincavam no parquinho quando encontraram Maria e sua boneca de pano sem um braço, caolha e encardida. Thaís contou que a sua falava, andava e fazia xixi. Já de Maria foi rainha, médica, descobriu tesouros e pisou na lua. Todas a acharam louca e se foram. Então um homem de muitos outonos a abraçou e disse: às vezes, ter tudo é não ter nada. Para entender o texto, página 35, primeira questão. O texto, bom, gente, esse texto é um mini conto, ele conta uma história ficcional, ou seja, uma história inventada. Segunda questão. Marque V para verdadeiro e F para falso. Thaís e Maria são crianças? Com certeza, gente, isso é verdadeiro. Thaís e Maria são bonecas? Não, gente, elas não são bonecas, elas são as crianças. Thaís foi sozinha ao parquinho? Falso, Thaís não foi sozinha. Havia apenas crianças no parquinho? Também é falso, a gente viu que teve um homem que estava no parquinho. Maria já foi rainha e médica? Não, gente, não foi a Maria, foi a sua boneca. Terceira questão. Onde se passa a história? A história ela acontece em um parquinho. Quarta questão.
quem são os personagens da história? A Thaís, as amigas da Thaís, Maria e um homem de muitos outonos. Quarta questão, no caso. Quinta questão. O que significa um homem de muitos outonos? Bom, um homem de muitos outonos significa dizer que ele passou por vários outonos na vida dele, ou seja, ele é um homem idoso. Sexta questão. Você acha que a expressão muitos outonos é adequada para expressar a idade? Se vocês fossem falar a idade de uma pessoa, vocês falariam muitos outonos, não é isso? Se em seu lugar fosse usada muitas primaveras, o efeito seria o mesmo? Por quê? Bom, pensem aí direitinho, conversem com os familiares de vocês se essas expressões têm o mesmo significado. Sétima questão. Por que as meninas acharam que a Maria era louca? Bom, porque a Maria, gente, ela estava brincando de um jeito diferente. Ela usava a imaginação. Ela dizia que a boneca dela já tinha sido mestre, já tinha pisado na lua. Ela brincava usando a imaginação. O que o homem de muitos outonos, ele quis dizer com, às vezes, ter tudo é não ter nada. Bom, gente, quando esse homem ele se refere, às vezes, ter tudo é não ter nada, ele se referia às meninas que deixaram a Maria sozinha, né? Por quê? Por não entenderem a alegria que a Maria tinha em inventar as coisas. A Maria tinha uma imaginação maravilhosa, uma grande imaginação. Aquelas meninas já não tinham. Então as meninas acabaram deixando a Maria sozinha. A Maria não tinha uma boneca bonita como a boneca das meninas, mas a Maria ela tinha inteligência, ela tinha criatividade, ela tinha imaginação, ao contrário das meninas que tinham uma boneca cara, mas as meninas não tinham a imaginação que a Maria tinha. Mini contos. Bom, gente, os mini contos são também chamados de microcontos ou nanocontos. Micro e nano significa também pequenos, né? Elas são histórias ficcionais, ou seja, histórias inventadas, curtas. A gente já percebe que o mini, micro e nano significa curto, pequeno, e elas são bastante comuns na internet. O fato de apresentarem o começo, o meio e fim com rapidez dá um ritmo a essa micronarrativa. É como se fosse uma espiada em algo que aconteceu. No mini-conto, o mais importante que contar uma história em detalhes é sugerir e apresentar recursos para que o leitor preencha e entenda a história além daquilo que o texto diz. O mini-conto Dinossauro, do escritor hondurenho Augusto Monterroso, foi criado em 1959 e é um dos mais famosos do mundo. Esse mini-conto ele apresenta uma narração de apenas uma linha e pede a participação do leitor para contribuir com a narrativa. Leia-o com atenção. Quando despertou, o dinossauro ainda estava lá. Gente, isso aqui é um mini conto. E aí você fica imaginando o que aconteceu. Quem despertou? O que aconteceu? Por que o dinossauro ainda estava lá? Né? Enfim, como aconteceu e o que aconteceu depois que esse dinossauro despertou, né? Depois que essa pessoa despertou, sei lá, ninguém sabe nem quem despertou. O conto não deixa isso claro, mas ele abre aí um leque para nossa imaginação. A gente fica imaginando quem despertou, né? O que aconteceu depois que essa pessoa despertou, se era uma pessoa e o dinossauro estava lá. Por que esse dinossauro permaneceu lá? Enfim, né? Como essa pessoa ficou no momento desacordada, se era uma pessoa, ninguém sabe o que era. Enfim, ela abre um leque para nossa imaginação. Página 37, vamos produzir. Isso aqui é uma atividade que vocês irão fazer em casa. Vocês irão criar um mini conto. Para isso, a gente colocou aqui algumas orientações que vão facilitar essa criação. Primeiro, quem são os personagens. Segundo, onde se passa a história. Terceiro, qual será o enredo? O que acontece no começo, no meio e no fim? Qual será o clímax, ou seja, aquela parte mais interessante que todo mundo se admira da história? Depois de responder tudo isso, juntem essas informações e escrevam o mini conto de vocês. Agora nós iremos corrigir a nossa ficha de atividades para a tarefa de casa da aula passada, página 15. Primeira questão. Observe a sigla que apareceu no texto da ficha 5. IAG USP, Instituto de Astronomia,
Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Você conhece outras siglas? Faça uma pesquisa em materiais impressos. Vocês podem estar recortando as siglas, colocando aqui com os nomes das organizações ou empresas que essas siglas representam. Se você não tiver como recortar e colar, vocês podem escrever a sigla e colocar o significado de cada um, não tem problema. Página 16, tá? Aqui são algumas palavras que vocês deverão procurar, não é isso? No caso, palavras, eu vou mostrar quais são essas palavras. Apartamento, doutor, número, edição, código, você, telefone e, por último, aqui tem uma que é exemplo, mas ela está de baixo para cima. Terceira questão. Explique a diferença entre sigla e abreviatura. Bom, gente, a abreviatura é a redução de uma palavra a algumas letras ou sílabas. Como, por exemplo, página, eu coloco PAG, ponto. Já a sigla ela é formada pela abreviatura, certo? É um tipo de abreviatura, mas ela é formada pelas letras iniciais de uma organização, instituição ou uma empresa. Exemplo, ONU, Organização das Nações Unidas. Página 17. Primeira questão. Complete as frases utilizando as palavras do banco de palavras. A gente tem aqui cheque com X, né, do checkmate. A gente tem o cheque aí com CH, que é o cheque do talão de cheques do banco. Concerto com C, que é apresentação musical. Concerto com S, que é o de reparo. Viagem com G, que é passeio. Viagem com J, que é o verbo viajar. Cela com S, que é aquela cela que você coloca no cavalo, de selar. E a cela com C, que é a cela que é como se fosse do presidiário, onde o presidiário fica, né? Que é aquele compartimento. Comprida e comprida. Comprida e comprida, elas não são homônimas, tá bom, gente? Elas são parônimas. Todas as outras são homônimas. O comprida, tá? É uma coisa e o comprida é de comprimento. Comprida de você cumprir algo, né? Você, tipo assim, missão cumprida, você cumpriu aquela missão. E o comprida tem a ver com o tamanho de algo. Então vamos lá para as nossas frases. Item A. O concerto da orquestra emocionou todos os presentes. B. A viagem das crianças está marcada para o próximo mês. C. Para quitar a dívida, ele deu um cheque no valor total. D. A saia dela era bem comprida. E. O cavaleiro toca a sela no cavalo antes de montar. F. O conserto do carro custou caro. G. Durante o jogo, o competidor deu um cheque no adversário. H. O preso saiu da cela. I. A mãe considerou a missão cumprida. J. É importante que eles viajem para visitar a família. Página 17 e 18. Segunda questão. Leia as frases e faça um desenho para representar cada uma delas. Então, item A. Enquanto esperava, sentou-se no banco da praça. Tá? Então, vocês vão fazer um desenho que represente essa frase. B. Foi até o banco sacar o dinheiro. C. No próximo mês, eles verão o filme no cinema. E D. No próximo verão, viajaremos até a praia. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e compreendido o nosso conteúdo. Continuem estudando e se dedicando. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!